Para tudo que você está fazendo, me responde: o que é um professor mediador? Muita gente tem ouvido falar sobre professor mediador, mas quando a gente pergunta para a pessoa se ela consegue ser um professor mediador, uma professora mediadora, muita gente não sabe dizer exatamente como fazer isso na prática. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo do Se Liga Prof. É depois da vinheta. Olá, professores e professoras do meu Brasil, esse é o Se Liga Prof, o seu canal que traz inovação e discussões sobre educação de forma rápida, fácil e principalmente prática. A ideia do vídeo de hoje é justamente essa: tratar na prática da questão de ser um professor inovador. A gente sabe que tem muitas discussões nas universidades, nas escolas, sobre como fazer isso de fato. Na verdade, muitos professores já ouviram falar a questão do professor mediador, mas muitos não sabem como fazer isso na sua sala de aula. Então eu separei aqui uma lista feita na mão mesmo, para a gente discutir algumas dessas questões. E o primeiro elemento que eu trouxe para a gente discutir hoje é o termo dos conceitos. Como que a gente pode explorar os conceitos em sala de aula, apresentando a sua praticidade, né? De que forma que esses conceitos têm uma aplicação prática em outras situações. E isso vale, quando a gente pensa em questões práticas, geralmente a gente é voltado aí para a área das exatas, né? Para as disciplinas das exatas. Mas isso pode ser trazido também para outras disciplinas de humanas, por exemplo. Então, todas as suas disciplinas estão trabalhando algum conceito, né? Então, o que por trás desse conceito, de que forma que eu posso trabalhar elementos que estão na vida prática, ou de que forma que eu posso trazer esse conceito para um termo prático, né? Para a vida prática, para as coisas que estão acontecendo hoje, ou para outros temas que vão ser trabalhados dentro da disciplina depois. Isso é muito importante porque leva o seu conteúdo para além da questão de responder uma prova e ter uma nota final depois, né? Isso mostra que o conhecimento ele tem uma validação prática, ele tem um porquê de estar sendo estudado, trabalhado com os alunos, e a mediação que você vai fazer aí entre a vida prática, entre esses conceitos e a vida prática, entre todos esses elementos, e demonstrando que eles podem ser colocados em prática também em outras situações cotidianas, mostra a importância de trabalhar e de estudar esse conteúdo e de explorar toda essa disciplina de várias formas. Uma segunda questão do professor mediador é gerar conexões entre os temas que já foram trabalhados. Então, por exemplo, eu dei um tema hoje, né, finalizei esse tema, amanhã nós vamos entrar com um tema novo na minha disciplina. De que forma que esses conteúdos estão elencados, como que eles estão encadeados, né? Porque na verdade eles fazem um sentido lógico, eles têm um porquê de serem estudados. E quando eles têm uma sequência, você pode demonstrar o porquê de eles estarem sendo estudados naquela sequência. E explorar isso com os alunos também, deixar com que eles falem, né? Dar esse espaço de fala para os alunos, para eles serem mais ativos. Afinal de contas, deixar com que os alunos sejam mais ativos em sala de aula é também um dos principais elementos de um professor mediador em sala de aula. E a outra questão, que eu acho que essa é uma das questões chaves, né? Uma coisa que eu sempre trato, tanto do professor mediador como do professor em geral, né? Do professor moderno. O que é que esse professor tem que ser? Ele tem que ser um bom perguntador. O que é um bom professor? O que é um professor que é um bom perguntador? É aquele professor que, quando ele recebe um questionamento, ele não vai dar a resposta de pronto, né? Ele vai, na verdade, induzir o aluno, além de pensar por si próprio, ele vai resolver, ele vai trabalhar essa questão do aluno com uma outra pergunta, uma pergunta que gere uma conexão com a pergunta do aluno. Então, o aluno vai ter duas perguntas: a pergunta que ele fez para o professor e a pergunta que o professor devolveu para ele. Como que ele vai trabalhar com essas duas perguntas para chegar na resposta por ele próprio, né? Então, o professor mediador, ele não dá respostas prontas, ele não dá logo o resultado dos problemas para o aluno, ele dá o caminho, ele oferece possibilidades para o aluno chegar naquele caminho.
Então, isso é uma das principais questões. Além disso, o professor que é um bom perguntador, ele, além desses elementos, ele, quando está apresentando um novo conteúdo, quando ele está no seu momento de fala, ele oferece bons questionamentos, ele traz muitas perguntas para os alunos para induzi-los a pesquisarem, a terem curiosidade, a resolverem problemas por si só. O professor mediador ainda, ele estimula a autonomia do aluno, justamente por isso, né? Ele não vai dar as respostas prontas, ele não vai dar um caminho pronto, ele não vai realizar a aula pronta, dar as atividades e depois gerar uma prova. Não, ele vai fazer com que o aluno tente chegar a algum caminho, ele vai pedir para que o aluno produza um produto, uma maquete, um trabalho, uma pesquisa, que ele aprenda a colocar aquele conceito dentro de uma outra situação, além daquelas dentro da sala de aula. Ele vai fazer com que o aluno se reúna em grupo com outros colegas para tentar resolver um problema. Então, ele vai transmitir essa responsabilidade da resolução do problema para o seu aluno, vai colocar o aluno numa posição mais ativa dentro da sala de aula. Além disso, o professor moderador desafia, né? Então, além de não dar respostas prontas, ele promove desafios, atividades que sejam desafiantes para os alunos, que sejam motivadoras. E ele provoca, obviamente, com tudo isso, a criatividade. Eu acho que uma das questões mais importantes do professor mediador é muito priorizar a questão da autonomia do aluno em sala de aula. Não deixar o aluno naquela posição passiva, mas trazer esse aluno para dentro da sala de aula como um sujeito ativo, como sujeito do seu processo de aprendizagem. Um aluno que esteja sempre motivado a pesquisar, a perguntar, a ter criatividade e principalmente a criar, né? Ele vai ser, como eu disse, um sujeito ativo nesse processo de aprendizagem. O professor moderador, ele aceita que ele não é o centro da sala de aula, na verdade, ele é um elemento condutor. Ele vai estar presente por todos os grupos, perto de todos os alunos, levando questionamentos, trazendo provocações, né? E fazendo com que esse aluno tenha reflexões para realmente promover essa autonomia através dos seus questionamentos. Então, o professor moderador, como a gente viu aí, não é uma questão nova, não é um método inovador, mas é um método que cada vez mais está sendo cobrado dos professores. Então, se você conhece algum professor que é moderador, compartilhe esse vídeo com ele. E se você conhece algum professor que ainda não é um professor moderador, mas quer se tornar, compartilhe esse vídeo com ele e faz esse favor para o futuro da educação do Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou também, compartilha, curte e se inscreve aqui no canal do Se Liga Prof para ficar sabendo dos próximos vídeos e dos nossos conteúdos. A gente também está lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, como eu falei. Então, até a próxima!